Fibrose, né, que é uma proliferação benigna do tecido conjuntivo fibroso, e na mama podendo associar outros processos benignos e se apresentar com massa palpável ou anormalidade palpável. Né? São achados inespecíficos e incluem massa mal definida ou especulada, ou distorção de arquitetura e ocasionalmente massas circunscritas. Então, tá aqui, são alterações que às vezes não têm uma, um significado ali, não tem uma. Só olhando a imagem não vai conseguir descobrir o porquê daquilo ali. Às vezes tem que fazer, avaliar com outros exames, porque às vezes tem essa distorção, tem essa área especulada, e aí vai ver o histórico da paciente, se ela teve alguma cirurgia, se ela teve é, algum acidente, para poder avaliar aquela alteração ali, tá? A cicatriz radial, a gente escuta isso, a gente às vezes fica até, mas o que quer dizer isso, né? É uma lesão encontrada na mamografia, não tem como saber, né, o início dela, o porquê, tá? Mas ela não se relaciona à cirurgia ou trauma prévio. O paciente não teve cirurgia, o paciente não teve traumatismo, tá? Não se lembra de nada, mas tem essa alteração aqui, uma área bem distorcida, mais densa, tá vendo? Mais especulada. Então, às vezes precisa de fazer mais estudo para entender o que é aquilo ali. Tá? Entretanto, esses achados são inespecíficos e podem ser encontrados em carcinoma do ductal invasivo, entre outros. Não tem um histórico prévio, tá? Aí precisa ser avaliado, ser feito biópsia, ser feito outros estudos ali para poder avaliar aquela alteração, tá? Tudo bem, meninas? Até aí, mas eu tenho alguma dúvida, só perguntar aqui se tiver, tá? Não Tá ficam tudo aí na bem. dúvida, não. Ok. Então tá jóia. Então tá jóia. Aí tem as doenças malignas da mama, né? O câncer é classificado de acordo com o tipo de tecido, né, no qual ele iniciou e com a extensão de sua disseminação. Então, por isso é preciso fazer a biópsia, justamente para descobrir exatamente que tipo de câncer é aquele, para saber exatamente qual alteração, qual o tratamento vai ser feito. Né? Então, ele pode começar nas glândulas lactíferas, nos canais lactíferos, pode ser no tecido adiposo, pode ser no tecido conjuntivo. Então, pode ser vários tipos de câncer, cada pessoa ele vai evoluir de um jeito, cada tipo de câncer vai evoluir de um jeito, tá? Às vezes a mesma pessoa tem o mesmo, pessoas diferentes têm o mesmo tipo de câncer, numa pessoa evolui de um jeito, na outra evolui de outro jeito, por isso a importância do acompanhamento, né, da biópsia, do acompanhamento ali, para saber exatamente a alteração e o que fazer. Às vezes o médico pode começar fazendo uma quimioterapia, né? Que a gente fala de quimioterapia neoadjuvante, que é feito antes da cirurgia, pode ser que já vá direto para a cirurgia. Então, só ali com o tratamento com a biópsia que ele vai ter certeza que a alteração é aquela. Né, as generalidades sobre os tipos particulares são baseadas nas similaridades, né? Quanto à forma como eles são descobertos, como eles evoluem, como eles são tratados. Então, basicamente o que eu acabei de falar, né? Tem que ter a biópsia para saber exatamente o tratamento, né? Cada pessoa vai ter um tratamento feito de formas diferentes, específicas para aquela pessoa, né? Isso vai depender muito da localização dele, se ele foi descoberto em fase inicial, se foi descoberto já em fase mais avançada, se ele ainda está dentro do ducto, tá? Então, nem todo mundo que tem câncer vai ter metástase, tá? É, então, algumas pessoas vão ter, outras não, tá? Então, eles podem crescer muito lentamente e disseminam-se em outras partes do corpo, né? Produz metástases apenas após tornarem-se muito grandes. Então, nem todo mundo vai ter metástase, tá? Metástase é uma coisa que preocupa, porque as células daquele câncer ali, por exemplo, de mama, vai para outra parte do corpo. Então, quando faz a biópsia, aí lá em outra parte do corpo vai ver que tem células da mama,
Então, por quê? Então, foi metástase do câncer de mama, mas nem todo mundo vai ter a dita metástase, tá? Então, assim, tem pessoas, principalmente pessoas muito jovens, né? Ele acaba sendo mais agressivo, né? Ele acaba crescendo mais rápido. Às vezes, mulheres grávidas, é muito difícil, mas às vezes elas podem descobrir um câncer na gravidez, tá? Então, algumas pessoas ele vai ser mais lento, outras pessoas ele vai crescer ali mais rápido, vai ser mais agressivo, tá? Então, cada pessoa vai evoluir de um jeito, né? O médico daquela pessoa que vai saber, que vai discutir ali, e às vezes é uma equipe, né, para discutir ali qual o melhor tratamento para ser seguido ali por aquela pessoa. Às vezes o médico tem lá duas pacientes com o mesmo tipo de câncer, mas os históricos são diferentes, né? Então a idade é diferente, então ele tem que avaliar caso a caso para fazer esse tratamento. Carcinoma do ductal in situ, né? Que é o carcinoma in situ, que ele ainda está localizado aonde ele começou, né? No seu ponto de origem, ele ainda não se espalhou pela mama. Então, é o melhor momento de encontrar é quando ele é in situ, né? Quando ele ainda está ali no ponto de origem, né? E é responsável por mais de 15% dos cânceres na mama diagnosticados nos Estados Unidos. Então, mais ou menos 90% dos cânceres de mama tem início nos canais lactíferos e nas glândulas lactíferas. Então, a gente fala carcinoma ductal in situ, que é o carcinoma que está ainda dentro do ducto, né, que ainda não se disseminou pela mama. Então, é a melhor hora de encontrar quando ele ainda está ali no ducto, ele ainda não disseminou, ele ainda não rompeu ali a membrana e disseminou pela mama, tá? Então, ele está aqui, ó, ele inicia, né, nas paredes dos canais lactíferos, pode ser antes ou após a menopausa, isso não tem muito, né, com a idade. Ele ocorre, inicialmente, ele pode ser palpável, como nódulo, na mamografia pode ser observado pequenas partículas de cálcio, que são as calcificações. Então, a gente sempre que está fazendo a mamografia, a gente sempre avalia com muito detalhes, que as calcificações, às vezes, elas não são tão visíveis, dependendo do tipo de mama. Então, é mais difícil um pouquinho, porque às vezes elas são fininhas, são ali em poeiras. Então, e quando a gente faz a magnificação, sempre que vai fazer magnificação de calcificações, a gente tem que fazer em crânio caudal e perfil, né? Para a gente poder avaliar ali se elas vão mudar de posição, vocês vão ter foto daqui a pouco, ou se elas estão ali no caminho do ducto. Então, a gente consegue ver direitinho ali essas calcificações. Então, sempre, gente, crânio caudal ou perfil. Oi. Eu tenho uma dúvida. Então, você falou que tem tipos de mamas que a gente consegue ver ou não. E nas que a gente não consegue ver, por exemplo, acho que na adiposa é mais difícil, né? As mamas densas. Não, densa, vai conseguir. Mas por isso a importância da compressão, a importância de uma técnica bem feita, de um controle de qualidade bem feito. Né? Às vezes a gente, como técnico, a gente nem vai conseguir, mas o médico vai conseguir ali. A gente tem hoje em dia as funções nos equipamentos que a gente inverte a imagem. Então, as calcificações, às vezes, em mamas densas, isso funciona muito bem. O tecido denso, né, ele vai ficar mais escuro, vai ficar preto, e as calcificações vão aparecer também diferente. Então, quando você estiver trabalhando, principalmente com uma mamografia digital, digitalizada, se você puder, inverte a imagem, né? Põe ela no negativo. Então, tudo que é branco vai aparecer preto, e o que é preto vai aparecer mais branco. Então, a gente consegue avaliar nessa inversão de imagem, a gente consegue avaliar bem as calcificações, tá? Às vezes a gente vai deixar passar, eu sempre falo, nós não somos médicos,
tá? Mas se a gente já conseguir ver, a gente já adianta muita coisa, tá? Mas usa sempre essa ferramenta de inverter a imagem quando tiver alguma dúvida, tá? Ok. Então, aqui tem o carcinoma, né, que a gente fala carcinoma ductal in situ, que é frequentemente detectado através da mamografia, antes dele ser suficientemente grande para ser palpado. Gente, e é isso que a gente quer, né? Encontrar alterações em fase bem inicial. Claro que isso depende da paciente fazer exame direitinho todo ano, mas depende da gente também uma boa qualidade, um exame bem feito, né? Então a gente tem essa responsabilidade. Ontem, por exemplo, eu estava em uma unidade, aí estava na sala e tudo, o paciente se sentiu mal, né? Aquela reação vasovagal que é super natural, tá? Não se desesperem quando a paciente tiver essa reação. Senta a paciente, se ela passar mal mesmo, deita ela no chão, não senta ela, se ela você vê que ela desmaiou e tudo, mas essa paciente ela estava lúcida, assim, ela só pediu para sentar e tal. A gente fez o exame dela, aí fizemos uma incidência complementar só para pegar mais tecido mamário. Ela passou mal de novo. Não satisfeita, né? Aí ela pediu para sentar, deixou ela sentada, e depois ela falou, eu quero ficar lá fora. Aí sentamos ela na recepção, na sala de espera, né? Ela virou para mim e falou que aí eu não saí de perto dela, a gente não abandona a paciente nessa hora. Aí atrasa a agenda e tudo. Aí ela virou e falou assim, eu quero deitar. Aí eu fui e perguntei primeiro uma das enfermeiras se tinha onde deitar a paciente, tinha um lugar, um box do lado da ressonância. Só que eu teria que dar a volta com ela por uma outra porta. Aí eu falei com ela, não, vou passar com essa paciente aqui pela sala de laudos, que tem duas portas, que ela vai sair em frente ao local que ela vai deitar. Quando a gente está na sala de laudo, ela sentou de novo. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, quanto tempo eu não passo por isso, né? A gente foi, conseguimos chegar na salinha, ela deitou, aí sim. Aí a pressão estava 11/8, né? Mas era só. Ela disse que tinha se alimentado bem, tal, tal. Aí a médica virou para mim depois e falou: olha, ela precisa de fazer um complemento, que ela tem uma alteração importante. Ela tinha realmente umas calcificações, ela tinha uma área, ela tinha uma mama gordurosa, mas ainda tinha uma área mais densa. Aí eu falei, doutora, eu estou com medo de fazer o exame dela. Aí ela foi fazer as ultrassom densitometria. Aí falei com a doutora assim: olha, eu vou começar pela incidência mais importante, porque se ela passar mal, eu não vou fazer as outras. A médica pediu magnificação, né, calcificações crânio caudal e perfil, fazer um perfil da mama toda e fazer uma XCC. Aí eu falei com a médica, então assim, doutora, como ela passou mal, eu vou fazer a incidência mais importante. Qual é a incidência mais importante nesse caso da paciente ter calcificações? Um perfil magnificado. E como ela é uma área grande, agora a gente tem um aparelho, gente, que tem um compressor grande para fazer magnificação. Então, eu consigo pegar uma área grande, que é uma área extensa, sem ter que irradiar a paciente duas vezes. Aí eu comecei pelo perfil, porque se ela passar mal, o perfil já está pronto, que é o mais importante ali. Mas eu consegui fazer o perfil, crânio caudal e fazer as outras duas incidências. Então, é muito importante que quando você vê calcificações, fazer em perfil, tá? Então, se tem que escolher, eu tinha que escolher por onde começar. Escolhi o perfil, porque era o que seria mais importante ali para ver exatamente onde estavam aquelas calcificações, tá? Então, a gente avalia com a magnificação, às vezes está dentro do ducto, então é mais fácil, não é palpável, essa paciente não tinha nada palpável, tá? Não estou dizendo que ela tem um câncer, mas se ela tinha umas calcificações, é claro que a biópsia vai ter que avaliar, no caso, né, depois que o médico avaliou, e ver exames anteriores, e às vezes não é nada demais, que às vezes está só acompanhando já aquela alteração, tá? Eu não lembro assim, que não foi eu que fiz a anamnese, eu só estava na sala mesmo acompanhando. Aí, mas vamos supor que fosse alguma coisa, estaria ali bem ainda na fase inicial, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer um exame bem feito, uma magnificação bem feita, para poder qualquer alteração ainda ser ali em fase inicial. Geralmente está restrita a uma área específica da mama e pode ser totalmente removível através da cirurgia. Então,
Quando a gente faz, quando a paciente, a pessoa descobre o câncer em fase inicial, né, e dentro do ducto, a chance de cura é de quase 100%. Então, é o melhor área de achar. Então, aqui tem uma mamografia em 2D, a gente já vê que tem calcificações aqui nessa área, tá vendo? O que é a mamografia 2D, gente? É o que a gente faz no dia a dia, tá? Mas a gente já consegue ver aqui que tem calcificações. Essa mesma imagem aqui, ó, sintetizada. O que é uma mamografia 2D sintetizada? Não foi preciso de fazer a tomossíntese, mas conseguir uma imagem com uma qualidade melhor. Vocês podem ver a qualidade melhor assim, das calcificações. Vocês podem ver que é como se tivesse tirado, assim, como é que eu falo? Ai, gente, usa muito na ressonância. Não vou lembrar a palavra agora. Mas vocês observam que isso aqui ela não foi preciso de fazer uma outra imagem, mas o equipamento dá esse recurso, né, de conseguir ver ali as calcificações com maior nitidez, tirando ali um pouco do tecido. Você pode ver que você não vê o tecido denso dela tão nítido aqui na sintetizada. Então, é um recurso da tomografia, da tomossíntese, tá? Mas aqui, ó, na 2D, a gente já consegue ver que tem essas calcificações. E aqui, aqui a gente consegue ver, ó, que estão aqui a gente consegue ver com mais nitidez. Então, foi aqui ampliada, né, e o médico consegue estudar as calcificações com maior nitidez, tá? Então, quando apenas o carcinoma ductal em situ é removido, aproximadamente de 25% a 35% das mulheres desenvolve câncer invasivo, geralmente na mesma mama. Gente, não é uma regra, não é todo mundo que vai ter o câncer novamente, tá? Mas o que acontece? Geralmente, quando faz uma cirurgia, às vezes o médico já tira o que a gente chama de margem de segurança, né? Uma área um pouco maior ali daquela área onde estava o câncer. Então, isso também é um processo que tem muito sucesso, né? Quando tira com a margem de segurança. O carcinoma lobular in situ, ele origina-se nas glândulas lactíferas e geralmente ocorre antes da menopausa, tá? Geralmente porque ainda está ali em pleno funcionamento ali ainda, né? Ainda tem muito hormônio antes da menopausa. Então, aqui o carcinoma ductal invasivo, também chamado de carcinoma ductal infiltrante, refere-se ao tipo de câncer de mama em que as células cancerígenas já conseguiram romper a parede do duto de leite. Então, enquanto o carcinoma ductal in situ ele está ainda ali nos dutos, né, de leite, o invasivo ele já rompeu a membrana e já pegou parte maior da mama. Então, quando o médico opera, ele acaba tirando, ele não vai tirar só isso aqui, né? Ele tira com uma margem de segurança. Ele tira uma área maior, às vezes um quadrante, depende muito da localização, tá? Então, peraí. Então, a gente vê ali que nessa terceira imagem aqui, ó, foi ampliado, olha só, tem calcificações, né? Tem uma área bem densa, tem calcificações aqui tudo, ó. Então, ele não está só aqui, ele já está em parte aqui, mais espalhada na mama, ele não está só nesse pedacinho, né? Quando amplia, dá para observar que ele está já ali invadindo um pouco mais da mama. A gente já viu uma área distorcida, ele não tem mais um limite ali. Então, a gente já consegue avaliar melhor ali com as calcificações, tá? Com a magnificação, a gente avalia melhor essas calcificações. Eu consegui mais voltar. ou menos, né, 80%. Mais ou menos ali, 80% dos cânceres da mama, de mama invasivo, são ductais, né? Ele origina-se nos ductos, e 10% são lobulares. Então, tanto o ductal quanto o lobular, ele tem o mesmo prognóstico, tá? Então, outros tipos de câncer menos comuns, como, por exemplo, o carcinoma medular, o carcinoma tubular,
ele pode originar também, eles originam-se também nas glândulas lactíferas e apresentam um prognóstico um pouco melhor. Então, os mais invasivos são os ductais e os lobulares, tá? Mas todos os tipos de câncer merecem um tratamento perfeito, uma atenção ali para cada pessoa, tá? Aqui alguns sinais, né, que aparecem na mamografia, né, sinais radiológicos, né, nódulos, né, que numa série de casos de câncer em lesão não palpável, o nódulo pode ser um achado radiográfico, né, radiológico. Os nódulos são analisados de acordo com o tamanho, contorno, os limites de densidade. Não é porque a paciente tem um nódulo que ele tem que ser palpável. Às vezes a gente só descobre esse nódulo na mamografia, geralmente é pedido a ultrassonografia para avaliar exatamente se é cístico, se é sólido, tá? Então, na mamografia, ele apresenta-se como forma ovalada ou arredondada, né? Então, quando eu faço na mamografia, claro que o médico consegue avaliar ali de acordo com a localização, com o tamanho, né? Com o formato dele. O tamanho, né? Nas lesões não palpáveis, esse parâmetro é de importância relativa, então, o médico consegue fazer a medida ali, né, na radiografia. Então, os nódulos diagnosticados apenas pela mamografia apresentam pequenas dimensões e geralmente é feito ali a ultrassonografia. Tá? Nos casos dos nódulos ovalados, pode-se utilizar como medida o maior eixo e nos arredondados a medida representa o diâmetro. Então, o médico vai fazer essa avaliação aí, não é a gente, tá? Nós vamos fazer o exame, fazer o perfil, às vezes a compressão seletiva, tá? E o médico vai avaliar ali por tamanho, por forma daquele nódulo. E geralmente a ultrassonografia ele avalia muito também bem melhor os nódulos, principalmente se for em mamas densas, tá? Então, alguns sinais radiológicos ainda continuam, né? Nódulos, calcificações, densidades assimétricas, neodensidade, distorção de arquitetura, de dilatação ductal e outros sinais. Então, a gente vai ver aqui cada um, tá? Esse quadro aqui é basicamente para vocês saberem, né, os tipos, né, classificação histológica das neoplasias malignas da mama. Então, os tipos de câncer da mama. Então, é mais mesmo para vocês depois dar uma olhadinha no que a gente costuma ver nos laudos, às vezes o paciente leva o laudo da biópsia, e tem esses nomes aqui. É mais para conhecimento mesmo, tá? Então, alguns sinais são diretos, outros indiretos, né? Os diretos são as opacidades, calcificações, assimetria focal. Então, opacidade circunscrita. A gente vê, a gente escuta, a gente lê muito esses nomes, tá? Porque, assim, a gente sempre deve ler o laudo da paciente, tá? A gente nunca deve deixar de ler os laudos ali para a gente poder saber o que fazer, olhar ali a classificação do VIRAD para saber qual é a alteração, qual é o BIRADS que deu, quais são as classificação que eu tenho que fazer ali, quais são as incidências extras, né, que eu tenho que fazer, as magnificações. Então, a gente vendo o BIRADS, vendo o laudo e a classificação do BIRADS, eu já vou saber o que seguir, tá? Na aula de BIRADS, vocês vão entender direitinho do que eu estou falando, tá? Então, nódulos característicos da morfologia são analisados de acordo com tamanho, contorno, limite e densidade. Nódulos, né, palpáveis a partir de 1 centímetro, às vezes tem que ter muito cuidado, que às vezes o paciente fala que apalpa um nódulo, às vezes é uma mama muito densa, é uma mama que ela tem um aspecto nodular, tá? Mas a gente sempre vai colocar essas observações, vai tentar avaliar ali junto com a paciente o que ela diz que apalpa. Contorno ou forma, né? Na avaliação, o médico vai avaliar o tamanho, a forma, a margem e a densidade. Então, se ele é palpável ou não, se ele é redondo, se ele é oval, se ele é lobulado ou irregular. Então, a gente sabe que o redondo e o oval, eles
de aspecto mais benigno, o lobulado está intermediário, o irregular sempre é um pouquinho mais suspeito. Né, os limites, né, o margem ali, circunscrito, microlobulado, obscuro, indistinto e especulado. Vocês vão ver foto, a gente vai ter uma aula também falando de ultrassonografia, que vocês também vão ver muito sobre isso, tá? A densidade, se a gente pega um nódulo palpável, irregular, especulado e densidade alta, meu Deus, ele tem tudo para ser suspeito, tá? Ele é um nódulo suspeito. Então, é isso que o médico vai avaliar. Tá vendo? Tá aqui, ó, alguns nódulos, né? Forma oval e arredondada. Então, esses aqui, geralmente, eu trabalhei com a médica, ela dizia amigo do peito, são aspecto benigno, né? A gente vê esse aqui, ó, oval, né? Por quê? Ó, tá vendo? Ele não é redondinho, ele é ovalado. Mas isso não quer dizer nada, você consegue ver os limites dele. O arredondado também, ó, eu consigo contornar aqui e ver o limite dele. Aqui, ó, contorno regular, ó, tô vendo o nódulo ali certinho, bonitinho. Né? O lobulado a gente consegue ver, é como se ele tivesse algumas áreas assim, mais altas, né? A gente, ó, eu passo aqui, ó, eu até consigo ver o contorno dele, mas ele não é tão certinho quanto esse aqui. O irregular, a gente vê que não tem uma forma, né? Tanto o irregular quanto os espiculados, eles já são bem suspeitos. Esse aqui, ó, ele tem até umas calcificações aqui mais grosseiras, mas aí tem que avaliar aqui dentro. O especulado também é uma alteração que, ó, tá vendo? Ele tem várias espículas, né? Várias pontinhas. Ele não tem um contorno. Então é isso que a gente chama de irregular e especulado. Ele oferece um pouco mais de suspeição, tá? Então, aqui, mais uma vez, o oval, redondo e irregular, né? Oval, aí tem aqui o redondinho, ó, esses dois aqui são ovais, né? Esse está aparecendo bem, esse aqui, ó, esse aqui mais redondo, né? A gente vê ele bem redondinho aqui, né? Praticamente a mesma densidade ali do tecido mamário. Agora, esse aqui a gente vê que ele já está bem especulado, bem irregular. Tá vendo? A gente vê que ele é bem denso e a gente não consegue ver um contorno. Tem várias pontinhas. Por isso que a gente chama de irregular, porque a gente não consegue traçar uma linha ali na volta dele. Mais uma vez aqui, né? Ó, redondinho, bonitinho ali, sem oferecer perigo, né? Às vezes a gente faz até uma compressão seletiva, né? No caso de estar dentro de uma área mais densa, só para o médico avaliar bem o contorno. Esse oval aqui, ou ovalado, né? Tá aqui bonitinho também. Esse lobulado, por que é lobulado? Ó, vocês estão vendo? Eu consigo ver o contorno dele, mas é como se tivesse mais ondas. O especulado, ó, tá aqui denso, né? Essa área mais densa, ó, e várias pontinhas. O irregular também, a mesma coisa, né? Ele não tem uma forma, tanto o irregular quanto o especulado, é mais difícil você ver, você não consegue definir a forma dele ali, o entorno dele, tá? O limite, né, dos nódulos, ele representa a relação do nódulo com as estruturas vizinhas e pode ser definido, parcialmente definido ou pouco definido, porque às vezes a gente não consegue ver toda a definição dele ali, porque ele está junto ali com o tecido mamário, né? Teoricamente, limites mal definidos são mais sugestivos para a malignidade do que limites parcialmente definidos e definidos. Gente, é sugestivo, né? Porque aí não basta ele não ter um limite bem definido, né? Tem que ver o tamanho, tem que ver a forma, tem que ver a densidade, então tem que estudar tudo, tá? Então tá aqui, ó. Eu consigo ver o nódulo e consigo ver o limite dele. Então, é um limite que está bem definido, tá? Eu consigo ver todo o contorno dele aqui, ó. Tá aqui. O B, ele parcialmente definido. Ó, eu sei que tem um nódulo aqui, mas ó, aqui ele já se junta com o tecido mamário e aqui também, ó. Aqui você não vê essa separação aqui. Ele já está bem ali, uma parte dele já se confunde ali com o tecido mamário. E esse aqui, ó, eu não tenho uma definição bem ali
clara, né? Eu sei que tem um nódulo, mas olha como ele já se junta ali com o tecido mamário. Então, ele se confunde ali com o tecido mamário. Então, quando o médico classifica, ele tem que fazer toda essa classificação ali para poder dizer se é uma alteração suspeita ou não, tá? Ó, mais uma vez, ó, nódulo circunscrito, então ele é redondinho, ele é bonitinho ali, consegue ver ele todo ali dentro do tecido mamário, é um nódulo que está dentro do tecido gorduroso, mas fácil de ser visualizado. Né? Esse aqui eu consigo ver que tem um nódulo, mas ele já está aqui, ó, junto com o tecido aqui mamário também, já não está tão definido ali. Microlobulada, ó, a gente vê que tem um nódulo, mas é como se ele fosse aqueles várias ondinhas ali, vamos dizer assim. O indistinto especulado, né? O especulado a gente já olha aqui, já vê que ele é denso aqui no meio, mas ó, tem várias pontinhas saindo. E esse aqui eu sei que tem um nódulo, pode ser palpável não, mas eu não tenho uma definição ali do contorno dele. Mais uma vez aqui, né, para vocês olharem bem. Se eu pego isso aqui, fiz um exame, tem isso aqui, ótimo, eu vou conseguir, o médico já vai conseguir ver bem. Esse aqui também dá para ver que tem um nódulo, mas que está já ali junto com o tecido mamário. Aqui, ó, eu consigo ver o nódulo, mas eu não consigo ver o final desse contorno aqui, ó, tá vendo? Já está aqui com tecido. Microlobulada, né? E a gente consegue ver aqui os espiculados, né? Microlobulado, esses aqui que a gente vê as voltinhas ali, como se tivesse várias ondinhas. E especulado, né? Que a gente não consegue ver um contorno e ele ainda tem aquelas pontinhas ali, como se fossem uns cometazinhos saindo em várias direções aqui. Então, geralmente, esses aqui são os mais suspeitos. Pode ser que ele tenha calcificação no meio, às vezes tem que fazer magnificação, tá? Mas a gente tem que entregar para o médico, independente deles, a imagem bem nítida, tá? E com os complementos que a gente já puder. Perfil, sempre que tem essas alterações, faz muita diferença.